Estamos de volta aqui então agora com a segunda parte da neurodiversidade. E nós agora vamos falar dos benefícios da neurodiversidade para a sociedade, porque a neurodiversidade vai trazer criatividade, inovação e perspectivas únicas para essa sociedade. A neurodiversidade descreve o conceito de que o cérebro de cada pessoa é diferente. Estas diferenças não são negativas, mas podem de fato ser benéficas, adicionando perspectivas únicas à sociedade. Indivíduos neurodivergentes podem oferecer pontos fortes que nem sempre são encontrados em colaboradores neurotípicos. Por exemplo, muitas vezes possuem capacidades acima da média em áreas como matemática ou reconhecimento de padrões. Podem surgir diferentes formas de inteligência, como habilidades de raciocínio visual mais fortes, inteligência emocional expandida ou criatividade e flexibilidade recém-descobertas na comunicação. A neurodiversidade promove a criatividade, a inovação, a resolução dos problemas e a atenção aos detalhes. Por exemplo, pessoas com transtorno de atenção, são frequentemente pensadores criativos e inovadores. O TDAH. Aqueles com perturbação de espectro do autismo ou transtorno de espectro de autismo demonstram frequentemente uma forte atenção aos detalhes e uma capacidade natural de detectar padrões, quando não uma memória invejável. Indivíduos disléxicos podem ser bons a ver o panorama geral e conceber novas ideias. Pessoas com dispraxia são frequentemente hábeis na resolução de problemas, em pensar de forma não convencional, embora tenham problemas de coordenação. No corpo, claro. Uma força de trabalho com perspectivas, origens e experiências diversas pode melhorar a criatividade, a inovação e a resolução de problemas. Indivíduos neurodiversos possuem frequentemente formas distintas de pensar e processar informação, o que pode levar a outras soluções novas e criativas. Eles são frequentemente bons em detectar padrões, fazer ligações com outros, que outros podem perder, ilações que às vezes as pessoas não fazem, misturar coisas que para eles têm relação e isso acaba sendo um modelo criativo. São trabalhadores neurodivergentes que podem trazer uma acuidade aguçada, uma capacidade inclusive de detectar erros, forte capacidade de recordar informação, memória invejável e conhecimento factual detalhado. Pessoas com o transtorno de espectro autista em geral, destacam-se frequentemente em funções que exigem atenção aos detalhes, reconhecimento dos padrões, resolução de lógica de problemas. Confiabilidade e persistência também são notados como pontos fortes que os trabalhadores neurodivergentes podem trazer. Existem evidências empíricas que apoiam os benefícios da neurodiversidade em ambientes de grupo. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que pessoas com perturbação de espectro do autismo eram propensas a receber patentes mais do que os que não têm o espectro autista. O que é isso? É que de repente eles descobriram um modelo de trabalho, pode ser uma fórmula, pode ser um instrumento, uma prótese, alguma coisa assim, e eles requeriam a patente daquilo, Quer dizer, você tem que ter conhecimento técnico, muito foco e criatividade para poder gerenciar uma solução e obter a patente para aquela solução, beneficiando a humanidade. E por conta disso ele tem direito à patente. Outro estudo da Universidade da Califórnia de Berkeley demonstrou que pessoas com transtorno de hiperatividade e falta de atenção, Desculpa, eu esqueci aqui, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eram mais propensas a iniciar os seus próprios negócios. Um estudo que envolveu pares neurodiversos, participantes autistas e não autistas, e pares de um único neurotipo, todos autistas e todos não autistas, pediu-se para eles construir a torre mais alta possível a partir de esparguete seco e plasticina. Os resultados mostraram que as torres construídas na condição neurodiversa apresentavam a menor semelhança no design, indicando maior criatividade e inovação em relação ao design de estímulo. Não houve diferença no desempenho, altura da torre, por exemplo, com base na condição, desafiando os teóricos do déficit.
Isso sugere que a diversidade neurológica pode ser benéfica no ambiente de grupo, levando a soluções inovadoras e diversas. Ele está dizendo aqui que eles tiveram uma semelhança no design, a partir do proposto, mas eles notaram mais criatividade, mais pessoalidade daqueles que tinham espectro autista em relação aos que não tinham. Quer dizer, como eles saíam da média, eles saíram eu vou chamar de média, tá? Como eles saíam da média, para melhor ou para pior, eles acabavam criando outra coisa. Eles poderiam ser vistos de repente como esquisitos, e algumas pessoas do seu referencial os achar não normais, o que não é verdade, mas essa diferença deles é uma diferença para melhor. Eventualmente, não, mas eventualmente sim. Eles são mais criativos. A neurodiversidade impulsiona a inovação, não apenas pela introdução de diferentes conjuntos de habilidades, mas também pela redução ativa da conformidade cognitiva, porque aquele que é um neurotípico, ele tem mais conformidade com seus pares, e os outros despontam. Para cima ou para baixo, para menos ou para pouco, para mais, eles fazem diferente. Ao fazer diferente, eles encontram outras soluções. Por isso que eles têm mais condição de fazer patentes. Por isso que eles são olhados como criativos. Por isso que eles estão começando a ser observados por pessoas que querem produzir algo, seja numa empresa, seja numa obra, seja na administração pública, seja onde for. Porque eles fogem da conformidade cognitiva e pelo incentivo ao pensamento divergente dentro dos grupos, porque agora se estabeleceu que isso deve ser conquistado por eles, abrir espaço para que eles conquistem, conforme demonstrado empiricamente pela diminuição da imitação e pelo aumento da variedade de design, eles vão realmente fazer a diferença. O estudo da torre, por exemplo, do Sparghetti lá, revelou que as torres construídas em condições neurodiversas apresentavam menor semelhança com o protótipo e entre si. Isso significa que os participantes eram menos propensos a copiar designs, o design do construtor anterior, se essa pessoa tivesse um estatuto autista diferente do seu. Esta menor semelhança é interpretada como mais evidência de criatividade em designers e inovação a partir do design de estímulo, aquele que provocou, que foi onde se fez a leitura. Esta constatação vai além da afirmação geral de que a neurodiversidade traz criatividade. Explica como isso acontece, desafiando a tendência de imitar e fomentando soluções independentes e únicas. Este é um mecanismo poderoso e empiricamente comprovado para a inovação. Exemplos de empresas que demonstram valor, que dão valor à neurodiversidade: a Microsoft, a SAP, que é o System Applications and Producing Data Processing, a JP Morgan, a Chase, Manhattan Bank, o Ernst & Young, o Deloitte lançaram programas dedicados de contratação de neurodiversidade específico, reconhecendo as habilidades e talentos únicos que os trabalhadores neurodivergentes trazem. O programa de neurodiversidade Wells Fargo, lançado em 2020, contratou 320 funcionários a tempo integral e 20 estagiários em várias divisões, com uma taxa de retenção de 97%, demonstrando uma vantagem estratégica através do acesso a grupos de talentos altamente qualificados e, em grande parte, inexplorados. Um exemplo é o fim de um designer. Um exemplo é o de um design gráfico com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo, cujo TDAH contribui para um pensamento inovador e o autismo para uma atenção aguçada aos detalhes, resultando em designs vibrantes, meticulosos. Indivíduos com perturbação sensorial podem ter um desempenho superior em ambientes calmos e controlados ou remotamente, e sua percepção aguçada pode ser valiosa em funções que exigem atenção minuciosa aos detalhes, como o controle de qualidade ou o próprio design. Esse transtorno sensorial é aquele que as pessoas têm dificuldade de conviver com sons altos, ruidosos, ou então de luzes muito fortes, ou então de odores fortes. Eles têm a sensorialidade deles afetada de uma forma ou de outra, seja na audição, no tato, seja na respiração, odores, etc.
Bom, os benefícios da neurodiversidade vão além da simples conformidade ou responsabilidade social. Eles representam, de fato, uma vantagem competitiva tangível para as organizações, impulsionando a inovação, melhorando a resolução de problemas, aprimorando a cultura organizacional geral e o desempenho financeiro. Então, isso tudo já é pesquisado. A adoção da neurodiversidade no local de trabalho fomenta a inovação em um ambiente mais rico para a resolução de problemas. A contratação de trabalhadores neurodivergentes pode oferecer a organizações vantagem competitiva. Políticas inclusivas de neurodiversidade resultam em melhorias significativas, levando a maior produtividade. Essa progressão de uma abordagem é estrategicamente benéfico é uma compreensão crucial, indicando uma mudança de motivação corporativa e um entendimento mais profundo na proposta de valor. Claro que eles não devem ser usados. Eles têm que ser tratados como quando você contrata, por exemplo, um funcionário e você descobre que ele é dotado de inteligência acima da média, você o valoriza e fica feliz. Então você não vai contratar alguém que tem uma síndrome dessas aí, ou um transtorno desses aí, apenas porque eles servem para um feitio que você quer trabalhar. Não, eles têm que ser valorizados da mesma forma que os superdotados, que os bem aplicados, com os muito criativos, com os artistas. É tudo mesmo igual. Construindo uma sociedade neuroinclusiva e justa. Os princípios e práticas para fomentar a inclusão em vários domínios são claros. A chave para apoiar indivíduos neurodiversos não é tentar mudá-los, e sim fornecer acomodações que os ajudem a prosperar. Ou seja, a sociedade é de todos. Se eles são neurodivergentes, são aptos, são competentes, às vezes até fogem em certos momentos da competência das médias, dos neurotípicos. Que a sociedade, eles são pessoas de direito, são cidadãos. Que a sociedade então promova a inclusão deles na forma de facilitar como que eles exercem a sua cidadania. Não é assim para o deficiente, não tem que ter leitura de Libras, não tem que ter a linguagem de Libras, não tem que ter o Braille, não tem que ter a rampa, né? Então tem que ter para eles, embora eles não sejam um caso de deficiência, mas tem que ter para eles também uma acomodação de sociedade que os respeita. Por exemplo, lugares mais calmos, com menos barulho, com menos ruído, com menos iluminação, por aí. Isso implica uma mudança de mentalidades, um aumento de conscientização e promoção de ambientes onde todos os colaboradores possam prosperar, eles e outros. Inclusão significa reconhecer todas as pessoas, independentemente das suas crenças pessoais e ou características, reconhecê-las como com o seu valor inerente. Ambiente de trabalho. Práticas de contratação exclusivas. As organizações devem afastar-se de práticas tradicionais das candidaturas, como currículos que podem não representar com precisão a competência dos candidatos neurodivergentes. Porque um currículo é uma coisa chapada. Aliás, até para os neurotípicos. O currículo é uma coisa chapada. O currículo é só uma isca, um apontamento. Você tem que ter uma forma de, nem que seja por modelo de contratação baseado em competências, são cruciais, né? Então, nem que seja por entrevista pessoal ou partilhando perguntas com antecedência, encorajando o candidato a partilhar suas formas de interesse relevante. Isso pode ser feito por videoconferência, se a pessoa não estiver presente, ou por vídeo. Simplesmente a pessoa grava um vídeo e manda para você, ou você esteja com ela, uma equipe estando com ela, para conhecê-la. Os processos de entrevista devem ser reimaginados, partilhando perguntas com antecedência, encorajando os candidatos a partilhar seus interesses. Acomodações, arranjos de trabalho flexíveis, que eu disse aqui, trabalho remoto, se for o caso, horários flexíveis, porque essas pessoas às vezes têm uma capacidade de estresse, às vezes têm uma capacidade de trabalho muito grande, às vezes têm um estresse repentino. São as principais acomodações que beneficiam colegas neurodiversos quanto neurotípicos. Quer dizer, vai ajudar todo mundo. Espaços de trabalho sensoriais amigáveis, né, silenciosos, de iluminação suave, minimização de ruído de fundo, auscultadores com cancelamento de ruído para aqueles que precisam de concentrar ou que têm
se sintam mal diante de ruídos eventuais. Às vezes os decibéis das conversas, dos maquinários, o simples funcionar dos computadores, das lâmpadas, que algumas faziam barulho, pelo menos antigamente fazia, agora atualmente eu tenho notado que não são mais, são bastante silenciosas, os reatores delas são silenciosos. Mas é importante prover isso aí, o acesso a tecnologias assistivas, como ferramenta de conversão de voz em texto, ou leitores de ecrã é vital, e a divisão de trabalho atribuída em segmentos menores e geríveis também é eficaz. Formação de gestores e colegas. A implementação da formação abrangente em neurodiversidade para funcionários e líderes é essencial. Os gestores e profissionais de RH devem ser treinados para fazer perguntas não intrusivas, mas que incentivem que eles se identifiquem, que eles mostrem quem são. Ele tem que ter confiança para falar de si. É fundamental fornecer orientação clara e feedback contínuo através de comunicação aberta e honesta. Pedir aos indivíduos para reformularem as instruções com as suas próprias palavras garante a compreensão, ou seja, o que você entendeu do que eu falei. A formação em comunicação inclusiva e a facilitação de reuniões inclusivas são práticas importantes entre todos, neurodivergentes e neurotípicos. Programa de gestão, formação de pares e mentorias são também benefícios. Exemplos de corporativos. Empresas como Microsoft, já falei, a SAP, JP Morgan, a Deloitte possuem programas de contratação. Na educação, ambientes sensoriais amigáveis. Aquilo nós já falamos, reduzir sobreestimulação, iluminação suave, minimização de ruído de fundo, permitir pausas sensoriais é importante, utilização de suportes sensoriais como feed-guests, que são protetores auriculares, especializado ou óculos de sol, óculos que impeçam a tendência da cor ser muito evidente na tela. Suportes visuais, utilização de horários visuais auxiliares, gráficos, diagramas, materiais codificados por cores, a disponibilização de instruções claras em múltiplos formatos verbais e escritos visuais são cruciais. Métodos de ensino variados e rotinas estruturadas, abraçar diferentes métodos de aprendizagem, ensino multissensorial, fragmentação da informação, estabelecer rotinas e previsibilidade nos cursos, antecipando as mudanças, fornecer altos níveis de estrutura, particularmente para as tarefas, materiais acessíveis, utilizar materiais digitais acessíveis que possam ser usados com leitores de ecrã, fornecer legendas para as aulas gravadas, que às vezes o cara não quer ficar olhando para a tela, mas a tela toda, mas ele lê. Aprendizagem colaborativa e apoio, autoadvocacia, utilizar atividades em pequenos grupos com papéis claramente definidos que os alunos podem escolher, capacitar os indivíduos para autoadvogarem a favor de si, fornecendo os recursos de apoio. No anterior aqui eu falei fornecer legendas, principalmente para pessoas que têm problemas auditivos, é claro, né? Ou que tenham sensibilidade auditiva, que de repente não quer tirar o som do que está falando ali e ficar lendo. Foco nas forças e interesses, adaptar as tarefas para se alinharem com interesses e forças dos alunos, reconhecer e celebrar conquistas. Na comunidade, a promoção de conscientização e empatia, aumentar a conscientização e a compreensão da neurodiversidade, criação de espaços inclusivos, esforçar-se por criar ambientes inclusivos nos locais de trabalho, escola e comunidades, apoio a organizações de advocacia, pesquisar e apoiar organizações que promovem os direitos e necessidades desses indivíduos neurodiversos, assim como existe dos deficientes. É fundamental focar nas habilidades e forças e não nas limitações dessas pessoas. Em vez de se concentrar nas limitações ou desafios, é crucial focar nas habilidades e na força dos indivíduos com condições neurodiversas. Isso ajuda a construir confiança e motivação. Neurodiversas, não é adversas. O movimento da neurodiversidade incentiva a descoberta das forças dos indivíduos neurodiversos para capacitar, aumentando a inovação e produtividade. Abordar barreiras sistêmicas e defender mudanças políticas é imperativo. Uma liderança ética, inclusive, exige ouvir necessidade dos colaboradores e acomodá-los o melhor possível, reconhecendo que o número de colaboradores neurodiversos pode ser subestimado à relutância em se auto-identificarem. Quer dizer, esses caras eles podem não conseguir se expor por não se sentirem seguros de fazê-lo.
Às vezes eles têm mais potencialidade e você não conhece, então tem que ter um ambiente de segurança. As políticas devem visar a remoção de barreiras existentes contínuas, transferindo a responsabilidade do indivíduo neurodivergente para uma responsabilidade partilhada. Não apenas ele, mas outros com ele, incluindo apoio de supervisores e colegas, neurodivergentes também ou neurotípicos. A avaliação contínua das iniciativas de acessibilidade é vital para garantir que evoluam e permaneçam eficazes. O modelo social de deficiência é importante para compreender o papel da sociedade na criação de ambientes incapacitantes, e as organizações devem remover ou reduzir essas barreiras sociais, assim como é feito com os deficientes, com eles também. A implementação de princípios de design universal para a neuroinclusão não só beneficia os indivíduos neurodivergentes, mas também cria um ambiente mais acessível e eficaz para todos os indivíduos, inclusive os neurotípicos e também para os deficientes. O design universal, então, beneficia todos, mesmo aqueles que não são neurodivergentes, ao proporcionar funcionalidades como o que nós já falamos aí: legendas, contraste escuro de ecrãs, ferramentas de conversão de voz, em texto, etc. Os horários devem ser flexíveis e espaços silenciosos auscultadores para aqueles que têm sensibilidade de audição. Essa abordagem permite que a inclusão seja muito bem enquadrada na forma de ação, na sociedade, no trabalho, na educação. A inclusão eficaz de neurodiversidade exige abordagem multifacetada e essa deve integrar políticas formais, e acomodações com formação contínua, uma mudança fundamental na cultura organizacional e social, uma vez que os esforços isolados são insuficientes para superar barreiras, preconceitos sistêmicos. Então tem que ser uma luta de muitos. As fontes descrevem vários elementos de inclusão: políticas, acomodações, formação, mudanças culturais. A formação abrangente em neurodiversidade para estudantes, funcionários e líderes é essencial para aumentar conscientização, cultivar um ambiente verdadeiramente inclusivo. Lacunas na acessibilidade persistem, apesar das estratégias de equidade, diversidade e inclusão. A inclusão requer adaptação das práticas no local do trabalho, envolvimento de trabalhadores neurodivergentes na tomada de decisões, que eles devem gerir uma parte do espaço que lhes cabe, e educação dos colegas, os colegas que não têm as neurodivergências, os neurotípicos. A falta de conhecimento e compreensão de professores e a ausência de desenvolvimento profissional colaborativo são barreiras significativas. Os professores têm de estar preparados para conviver com eles e saber soluções a implementar. Quer dizer, tem que haver uma educação específica para que eles possam exercer a didática deles dentro de uma pedagogia. Isso indica que a mera existência de políticas não é suficiente. Sem uma mudança cultural, conscientização e educação contínua, as políticas podem não ser eficazmente implementadas ou podem enfrentar resistência. Isso acontece demais. A inclusão é um processo dinâmico, que exige adaptação contínua e um ecossistema holístico de apoio, e precisa de insistência. Tá? A sociedade só vai ceder se você realmente for capaz de convencê-los, vencer pelo cansaço. Bom, na conclusão aqui, valorizando as diferenças para um futuro inclusivo. A neurodiversidade é um aspecto fundamental e valoroso para a variação humana, englobando diversas formas. Não é um déficit, é uma fonte de forças, perspectivas, contribuições únicas. A transição do modelo médico, aquele que diz que todo mundo é doente, aqueles caras são doentes, baseado no déficit, para um modelo social, em que você adequa a vida social e conscientiza para que essas pessoas se sintam com os seus direitos que são reais, Então, quer dizer, ao invés de vê-los no modelo baseado no déficit, que é o modelo médico, aquele que vai encontrar um problema na pessoa, mudar para o modelo social, onde a sociedade se adapta e inclui essas pessoas, Apesar de crescente conscientização, ainda tem estigmas significativos e são alimentados por incompreensão e até por medo, levando a impactos negativos como isolamento e com danos psicológicos para essas pessoas. A inclusão exige esforço contínuo. O objetivo da neurodiversidade não é meramente a tolerância. Nós não estamos falando isso aqui, ou os autores que eu não citei, mas são vários aqui, não é meramente tolerância ou acomodação de coisas. É um princípio de aceitação radical que conduz à autoaceitação também. Os indivíduos se aceitam, e começam a se expressar.
E eles são úteis quando eles se expressam porque eles são neurodiversos e ricos, como nós, os neurotípicos também temos as nossas riquezas de personalidade, né? As fontes indicam que não é a neurodivergência, por exemplo, o autismo, em si, que pode levar a uma menor qualidade de vida ou bem-estar. Isso é o que leva a essa falta de bem-estar ou qualidade de vida é a falta do apoio social ou aceitação ou a estranheza. A autoaceitação também está explicitamente ligada à melhor saúde mental, maior autoeficácia para indivíduos neurodivergentes. Isso implica que o benefício máximo do paradigma da neurodiversidade não é apenas externo à mudança social, mas também deve ser convidado a ele próprio a permanecer no bem-estar psicológico. Então ele tem que se conhecer. Trata-se de fomentar um sentido de valor inerente e pertencimento que é fundamental para o florescimento individual de qualquer indivíduo. A construção de uma sociedade neuroinclusiva fomenta a inovação, criatividade e ambientes mais ricos para a resolução de problemas. A jornada em direção a uma sociedade neuroinclusiva não é destino. É um processo contínuo de aprendizagem e construção, adaptação, desmantelamento de barreiras, visando um estado de neuroigualdade, onde programas específicos para a neurodivergência integrem as práticas universais. A normalização da conversa sobre a neurodiversidade e a construção de um local de trabalho neuroigual são objetivos explícitos em algumas empresas, e se indica que uma visão de longo prazo em uma neuroinclusão não é um complemento ou iniciativa separada, mas já é uma parte inerente do design organizacional e social, e isso aí pode ser visto também dessa forma na educação e na sociedade de uma maneira geral. Recomendações para a construção de uma sociedade neuroinclusiva e justa: promover educação e conscientização, adotar o modelo social e design universal, reformar práticas de contratação e educação, valorizar as forças e contribuições únicas, garantir interseccionalidade nas abordagens para saber quais são as outras dificuldades que esse neurodivergente sente, capacitar a autoadvocacia, ou seja, para que eles defendam a sua condição, se afirmem e conquistem seu espaço, e cocriação, ou seja, que eles estejam cocriando o espaço que eles vão conviver com os outros. Promover uma cultura de aceitação e respeito, não só da parte deles, como de nossa parte também. Então nós fizemos esses 2 vídeos aí exatamente para conseguir a conscientização a respeito da neurodivergência, que não é uma doença, né? Que não é um ponto fora da curva, né? É uma coisa bastante razoável de ser entendida. É claro que existem pessoas que têm uma divergência muito grande, que chega às vezes a um problema que eles não conseguem conviver naturalmente em sociedade. Mas aí já é um outro detalhe, aí já partiu para uma disfunção qualquer, um transtorno muito grave. Normalmente não é assim. A autora lá, a Singer, ela tinha falado que ela própria achava que no espectro dela tinha algumas diferenças, que talvez ela fosse um pouco autista. E eu particularmente conheci uma autista, um programa de TV que eu estava, e eu, no caso, eu era o que conduzia o debate, e nesse programa essa moça chegou no estúdio e começou a anotar uma série de coisas, me pediu licença e tal. Eu falei: você pode anotar o que você quiser. Aí eu perguntei o que ela estava anotando. Ela falou que estava faltando uma lâmpada aqui, que estava faltando um parafuso ali, que ali tinha um teto, uma parte do teto não estava muito bem feita e tal. Eu falei: tá aí, qual que é o problema disso tudo? Respeitosamente, porque eu já sabia que se tratava de autismo. Aí pegou e falou: não, é porque eu tenho que fazer um relatório, tá? Ele deu uma explicação lá. Essa explicação não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: essa pessoa, ela era professora universitária, essa pessoa era casada com 2 filhos, e essa pessoa era mãe, né? Casada com 2 filhos, ela era mãe e ajudava os filhos na escola e tal. Só que ela tinha a particularidade de anotar tudo, e era extremamente focada. Quando ela começava a fazer uma coisa, ela ia terminar do mesmo jeito, o negócio ia ficar pronto muito bem. Então, quer dizer, eu vou ser estranha, mas ela era produtiva e era uma pessoa extremamente simpática, né? Eu não escrafunchei muito porque ela está procurando algumas coisas lá, não. Mas
porque eu fiquei com medo de ofendê-la, de magoá-la, né? Afinal de contas eu teria que introduzi-la ao recinto, deixá-la o mais à vontade possível. Depois apareceu a mãe com uma criança autista também, e me pareceu muito inteligente, muito simpática, muito bonitinha a menina, e também participou desse debate lá. Bom, gente, então fica assim. Esse tema é um tema muito interessante. Se você se espelhar nele aí, se você se sentir um neurodivergente, saiba que está tudo bem, é só você procurar orientação para ver como é que você se conduzir, você ser um auto-advogado, co-criar nos ambientes onde você trabalha e saber que você tem direitos de cidadão. E se conviver bem com os neurotípicos. Se você for um neurotípico, que você entenda as diversidades, aprenda com essas pessoas, porque eles são realmente, alguns deles são geniais, são pessoas muito boas. Muito obrigado pela sua atenção. Esteja sempre aqui com a gente, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo para que as pessoas possam tomar contato com esses assuntos. Muito obrigado pela sua atenção até agora aqui comigo. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado. Ooh.